Depois que quase a gente corta. De novo. Quem vai cortar ele, a gente não vai editar isso não. Show. Pergunta então. Ele... Vamos começar para não ficar. Sobre o Avancini, não, essa perguntinha que você fez. Tá. Que aí você emenda no tal. O Avancini tem a questão do assédio que foi denunciado por várias atrizes, a questão do teste do sofá. Nossa, se a gente tem um Assis Deliquene, você fala do Avancini, o Avancini, comparando, eu trabalhei com o Avancini também, comparando ele com o Talma, o Avancini é muito mais carrasco do que o Talma. E essa história do sofá existia muito no começo da minha carreira. Você, antes de qualquer coisa, você tem que passar pelo teste do sofá, que hoje em dia não existe mais, porque não tem mais. Aliás, um diretor que for assediar um ator ou uma atriz hoje em dia vai pra cadeia. Então isso já não tem mais isso. Agora o teste do sofá no começo da minha carreira tinha. Não que eu tenha feito o teste do sofá, que eu nunca fiz teste do sofá. Consegui algum papel por isso, mas que existia. A Maria Zilda Bethlen, ela, agora nesse período de pandemia, fazendo live, ela falou sobre o teste do sofá, que era muito comum dentro do estúdio, e foi muito criticada. Tanto ela como um outro ator que eu não me lembro o nome. Não é agradável isso, né? A Maria Zilda, que você falou, ela foi casada com o Talma. Com o Talma. Entendeu? Então daí se você pensa, já... Então ela passou, ela é a Maria Zilda porque ela passou no teste do sofá com o Talma, que não é o caso. Que tem essa discussão. Você entendeu? É isso, porque ela só surgiu da forma como ela surgiu depois que ela virou mulher do Talma. Então foi teste do sofá ou foi amor? Eu convivi com os dois, eu sei que foi amor. Entendeu? Porque tem na vida do Talma, a última mulher do Talma, foi a Olívia Guimarães. A Olívia Guimarães foi minha primeira namorada da minha vida, na adolescência em Búzios, porque eu tinha casa em Búzios, minha família tinha casa em Búzios, a mãe dela tinha casa em Búzios, era frente portal, e a gente namorou, aquele namoro de pegar na mão, bem adolescente mesmo, que dava selinho, foi ela. E na vida ela acabou sendo a última mulher do Talma, e não era atriz. Então ela não tinha que fazer nada de teste de sofá com o Talma. Agora, que isso existia, existia. O Moacir Deliquene, que eu falei, era o cara que cuidava da parte do elenco da Globo. Tá? Seria um produtor de elenco. Então a sala de elenco da Globo era ele que presidia. Então muitos atores passaram pelo Moacir Deliquene para conseguir um espaço que aí tinha muito... Aí esse era claro, esse teste do sofá. Entendeu? Entendi. Mas era tudo muito vedado. Entendeu? Eu nunca fiz o teste do sofá. E eu acredito, eu brinquei com o negócio da Maria Zilda, eu também não acredito que a Maria Zilda fez o teste do sofá com o Talma, porque ali tinha amor, e eu convivi com os dois e ali tinha amor. Sim. Entendeu? Mas tem muitas línguas que falam que ela só é porque ela foi mulher do Talma. Tá? O Denis Carvalho foi casada com um monte de atriz. Isso não quer dizer que as atrizes... É uma série de diretores, né? O Wolf, por exemplo. O Wolf foi seu namorado também, né? Hoje em dia meu ficante, vamos dizer assim. Eu fiquei com o Wolf na minha vida. E o Wolf, ele tem também essa fama de teste do sofá. Sim, mas não era bem teste do sofá. Era uma outra época, gente, também, que foi o auge da liberação sexual. Tá? Com tudo. Então as coisas eram meio confundidas. Na verdade, era uma libertinagem que a gente tinha, que nós artistas tínhamos mais, e que todo mundo acabava pegando todo mundo. Entendeu? E aí tinha coisas que eram do sofá e que não eram. Às vezes você pegava porque você estava com tesão mesmo, você queria transar, não era pra isso. Mas aí logo depois, você fez a novela do Denis, que eu já trabalhei com o Denis também. Aí quer dizer que eu passei no teste de sofá com o Denis. Eu nunca fiz novela com o Wolf, fiz teatro com o Wolf. Mas eu não fiz teatro porque eu fiquei com ele. Mas as más línguas podem dizer isso. Entendeu? Claro. Agora, que tinha? Tinha. Enfim, né? Enfim. Bom, o audiovisual ele mudou muito, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, né? Você já falou dessa transição ali na década de 80, pós-ditadura. E hoje em dia, anos
Vou começar ali pelos anos 2000. A gente tem o boom das novelas de Manuel Carlos, Sim. né, que aí entra Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, onde não existia essa representatividade que é tão cobrada hoje, né, do homossexual na tela, do homem preto, da mulher preta. E aí os personagens, inclusive os pretos, eram sempre colocados como Empregado, chofer, vendedor, nunca tinha um protagonismo de gente rica. As pessoas ricas eram loiras de olho azul. A clássica Vera Fischer, né? As Helenas de Manuel Carlos. Sim. Então, em vista a isso e as novelas que você fez, você acha que o politicamente correto, né, como é chamado hoje, caso houvesse um remake dessas novelas que você fez, que talvez hoje não fossem consideradas politicamente corretas, você aceitaria fazer? Olha, eu falo uma coisa assim, novela que eu fiz bastante, hoje em dia para me fazer, na verdade tem que me pagar muito bem porque você fica escravo, você fica preso lá 8 meses, vivendo em função daquele personagem, daquela novela e daquilo. Então, eu respondo na sinceridade, pagando bem, que mal tem. Entendeu? Porque na verdade não é a minha opinião, é um personagem, eu sou um ator. Então, eu não vou viver um bandido, um assassino, porque não existe isso. Se eu tiver que fazer um assassino, eu vou fazer um assassino bem feito. Um psicopata, eu vou fazer bem feito. Não que eu seja alguma coisa dessa. Agora, eu acho que tem espaço para todo mundo. Entendeu? A gente tem cenas antológicas aí vividas por personagens homossexuais, por personagens pretos, como a gente tem cenas antológicas por heterossexuais, por personagens brancos, por gringos, por louros. Eu acho que tem espaço para todo mundo. A coisa eu acho que tem muito mimimi hoje em dia, tá? Do politicamente correto, tem coisa... Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. A coisa tá preta, que as pessoas falam que isso é preconceito. A coisa tá preta é que ela tá escura. Ninguém está falando de pele. Entendeu? As coisas quando não estão claras, ninguém está falando de pele clara, é pele branca, e clara e preta é pele escura. Ninguém está falando de pele. Claro é quando uma coisa é clara. Uma coisa é preta e é escura quando ela é escura, quando você não enxerga, ela não está clara. E a coisa está preta é isso. Só que hoje em dia você não pode falar mais que a coisa está preta, porque já leva para o racismo, já leva... Eu acho que a coisa está exagerada. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Entendeu? Eu sou brasileiro. Se você olhar, eu, como falo, eu tenho um pé na cozinha, um pé no índio. Olha o tom da minha pele. Eu sou branco, mas não sou branco. Entendeu? Meu cabelo é enrolado, não é pichain, mas ele é enrolado. Se você me vê na minha juventude, meu cabelo é igual ao cabelo do Cazuza. O Cazuza é outro, veio do Nordeste, tem o cabelo enrolado. Em algum momento na minha árvore, você vai encontrar um negro, um índio, uma coisa que não tem como. Então, não cabe esse racismo no Brasil. Entendeu? Que somos todos iguais. E aqui, o grande orgulho de ser brasileiro é essa miscigenação, essa mistura que a gente é aqui. Por isso que a gente deu certo. Que é um povo feliz, não é um povo amargurado, a gente não tem guerra, a gente não tem um monte de coisa que os outros países mais antigos têm, que até nos Estados Unidos, que a gente vê tanto como exemplo, tem, não cabe aqui. Entendeu? Isso é a minha opinião de Raul como uma pessoa observadora. Eu já vivi o suficiente para observar esse mundo e onde a gente vive, e eu não vejo... Essa pergunta que você me fez, se aceitaria fazer? Aceitaria. É o escritor que está errado, é a emissora que está gravando a novela ou o filme, seja o que está errado, não sou eu sou um mero contratado. E que lá, na verdade, eu sou um boneco da direção, do escritor, de não sei quem, e eu tenho que me predispor a ser esse boneco. Não é boneco porque a gente trabalha com sentimento, mas é isso. Sim. Bom, hoje a novela Vai na Fé recuperou a audiência da emissora responsável, né? Uhum. E a novela tem a autoria de Rosane Schwartzman, que é conhecida por aproximar o público jovem da teledramaturgia.
Você acredita que seja esse o motivo pelo qual a audiência e o interesse por esses temas atuais tem aumentado essa audiência? Com certeza. Ali não tem. Eles agora, essa emissora começou a dar valor até aos evangélicos. A família protagonista é toda evangélica, tem o pastor, eles vão à igreja não como uma coisa errada, mas como uma coisa saudável. O funkeiro, que faz o Hugo, que a gente vê ele como funkeiro, todo tatuado, ele deixa a bandidagem porque ele se evangeliza. E isso acontece, que não digo que seja fruto dos evangélicos. Eu acho que qualquer pessoa que se espiritualiza, de alguma forma, budismo, catolicismo, protestante, umbanda, seja lá o que for, se você se evangeliza, se você tem fé, vai na fé, você consegue. E eu acho que o recado dessa novela que a Rosane passa, o grande recado é esse. Lá tem homossexuais, tem negros, tem brancos, tem evangélicos, tem católicos, tem funkeiro, tem músico, tem atriz, tem a vida. E dramaturgia é o espelho da vida. E, na verdade, eu quero me ver ali, você quer se ver, o público, todo mundo quer se ver ali de alguma forma. E quando a novela abre, ou o cinema, ou o teatro, seja lá qual for a linguagem, ela abre isso, ela cativa o público. Porque qualquer um vai se ver ali dentro. E aí a coisa funciona. Eu estou estreando um espetáculo agora, que é o cotidiano da vida urbana. Então qualquer um de nós que vive, não é da vida urbana São Paulo, ou, se eu falar Caxias de Macacu, ou Maricá, não é o tamanho, é a vida urbana, que é como a gente vive. A maioria do ser humano. Lógico que nós temos o lado rural também. Mas no lado rural não tem o teatro. Meu espetáculo não vai lá porque não tem a casa teatro. Eu vou, se for mesmo que seja uma cidade pequena, eu vou para um ambiente urbano. E qual é a minha expectativa? É que esse espetáculo vai pegar porque é o cotidiano urbano. Então você vai lá para se ver e rir das besteiras que a gente faz na vida. Aí a coisa pega, funciona. Eu acho que é por aí. A grande sacada do Vai na Fé é essa. Ali é a vida do brasileiro como ela é. De quem batalha. Tem muito a ver com o carioca, que é o espelho do brasileiro. Ah, é o paulista é trabalhador. O brasileiro na íntegra, que mistura o Nordeste e mistura todos, somos nós aqui no Rio. Eu sou um paulista que vou trabalhar em São Paulo, mas meu quartel-general é Rio de Janeiro. E falo para os paulistas que eu sou um paulista realizado. Eles falam, por quê? Porque eu moro no Rio. Entendeu? Então é uma coisa que o Vai na Fé pegou, foi isso. É o cotidiano da nossa vida. E de qualquer um. Cada um se encontra ali com algum personagem. Perfeito. Caminhando já para a reta final, voltando em dois nomes que a gente já falou, da Maria Zilda e da Beth Faria, ambas disseram que hoje o audiovisual, né, a teledramaturgia, não produz personagens para a idade delas. Você acredita que esse etarismo dentro do audiovisual é real? Assim, com personagens com história, não apenas para estar ali como a mãe da protagonista. Eu entendo o que você está falando, até entendo o que elas falam. Realmente, não existe um protagonismo de pessoas mais velhas. Mas depende da história que você vai contar. Tá? Você pode contar a história, Os Ossos do Barão, uma coisa que você nunca ouviu falar na sua vida. Mas era uma novela que mostrava a vida dos idosos, lá atrás, isso é a década de 80, e que fez um maior sucesso. Agora, a maioria da nossa população é jovem. E se você quer o tal do Ibope, se você quer ter um Ibope grande, você tem que falar a linguagem do jovem, porque você vai ter um Ibope grande. Então, na verdade, o que manda tudo isso é o capitalismo. É o merchan que a gente fala tanto, que vai acontecer dentro da novela, do cinema,
E aonde eles querem atingir? O maior público possível. O maior público ainda é de jovem. Agora, com os anticoncepcionais, toda essa vida, as famílias usam mais. Na minha época, quando eu era jovem, era 4, 5, 6, 7 filhos. Hoje em dia as pessoas têm 1 filho, 2. Então, vai chegar uma hora que os velhos vão estar muito mais em evidência. E o Brasil é um país que caminha. Na época que eu era jovem, a gente falava que o Brasil era um país jovem, porque nós jovens dominávamos. Agora a coisa já está meio dividida. Os jovens são maioria ainda, mas vai chegar uma hora que isso vai mudar. E aí a linguagem vai ser essa. Agora, realmente, a teledramaturgia, a dramaturgia de televisão, ela é toda voltada para tiquititas, para crianças, jovens, adolescentes, vai porque é um investimento, é o merchan que eu te falei. Na verdade, eles estão cativando o público do futuro. Eles não precisam mais cativar a mim, a Beth Faria ou a Maria Zilda, porque a gente já está. Eu sou a geração televisão. Eu nasci com a novidade, eu fui criado. Quando eu nasci, a televisão já existia, eu nasci em 58, agora vocês vão catar quantos anos eu tenho. A televisão nasceu junto comigo. Então, quando eu nasci, a televisão já existia. Então, eu sou a geração televisão, como você é a geração já computadora, a geração digital. Eu acho que a grande mudança no audiovisual é a coisa da película, do analógico para o digital. A facilidade que você tem hoje em dia. Eu sou da época que eu comecei a fazer cinema, era na película. Filmou, queimou o filme, queimou, não tinha essa de gravou, apaga e faz de novo. Que agora você tem uma facilidade, as lentes são muito mais poderosas,